tenho que me adequar a essa pressão do meio, todo mundo está fazendo academia, eu vou fazer também, ou todas as empresas estão oferecendo programas de bem-estar, essa busca pode virar um tiro no pé. Boa tarde, boa noite, você está na JGTV, o seu novo canal de entretenimento, mídia, comunicação, empreendedorismo e desenvolvimento humano. E a gente está aqui para falar justamente sobre autocuidado, vamos falar sobre saúde integral, sobre bem-estar. Eu estou aqui com a Carolina Tuma, que é Health Coach, e vai bater um papo aí de uma hora com a gente para a gente transformar a nossa vida, prestar muita atenção em todos esses aspectos, né, de saúde, né, Carol? Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz que você está aqui no podcast com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite, desafiada pela chance de estar num podcast. E o gostoso é que eu vou falar do que eu gosto de fazer e descobrir que faz bem e que é necessário. Então, tudo que eu vou falar é com muita paixão e muita ciência, né? Legal, Carol. E a tua jornada era outra, né, Carol? Você é bióloga, né? E eu queria que você contasse pra gente em que momento que você percebeu que impactar vidas, transformar hábitos, enfim, transformar a vida das pessoas era um propósito e mergulhou fundo nessa Mergulhei de cabeça, Ju. Então, vamos lá, eu sou bióloga e passei grande parte da minha vida adulta fazendo pesquisa de bancada, pesquisa de carteirinha. E na área da saúde, né? Na área de saúde, Passei 12 anos aí, metade fora do país, metade aqui, desenvolvendo drogas para câncer, que foi aí um caminho que surgiu depois do doutorado. E aí... Esse contato com a saúde provavelmente deve ter te impactado, te movido de alguma forma para esse novo caminho. Moveu muito! E tem uma historinha que eu gosto de contar, que eu estava dentro de uma empresa de biotecnologia em Nova York, desenvolvendo droguinhas para câncer, e aí, num curso de business, de empreendedorismo, enfim, o professor perguntou o que a gente fazia lá. E eu falei, olha, a gente cura câncer. Ele falou, não. O que vocês fazem aqui? Ah, não, a gente pesquisa e desenvolve drogas para câncer. E ele levou os alunos a concluírem que a gente alimentava o bolso dos acionistas. Eu acho que essa foi a primeira grande chamada para eu mudar o roteiro. Depois disso eu voltei para o Brasil, trabalhei aqui com mais do mesmo, trazendo umas competências bacanas que ninguém tinha no país. E, de novo, foi caindo a ficha de que eu estava ajudando a desenvolver drogas que iriam para o mercado a um custo muito alto e que impactariam um número reduzido de pessoas. Em paralelo, eu estava vivendo uma mudança pessoal que me levou a olhar para autocuidado, para mudança de comportamento. E aí, em 2014, então, foi uma grande virada. Foi o ano em que eu fiz o primeiro curso de coaching de saúde, um curso sério de um ano, híbrido entre aqui em Nova York, junto com uma especialização de saúde integrativa. E ao final desse ano, alguma coisa tinha que cair, e caiu o trabalho em biotecnologia. Legal. E você carrega alguma coisa ainda da área de biologia que impacta teu trabalho como coach? Como é que se faz essa conexão de conhecimentos, de disciplinas? Isso sem dúvida. Em algum momento eu achei que eu ia ter que abrir mão de ser bióloga para ser coach de saúde. E não aconteceu, na verdade. Esse casamento é bem bom e cada vez mais feliz até aqui. Então, a bióloga em mim busca a evidência científica, busca marcador biológico que vai mostrar aí uma redução de estresse, por exemplo. A bióloga em mim busca ancorar posturas, atitudes e escolhas de comportamento com respostas fisiológicas.
Então, hoje eu dou aula dessas coisas para profissionais de saúde, então vou falar lá de psiconeuroimunologia, que é um nomão, mas que vai dizer que a partir dos nossos pensamentos e emoções tem respostas fisiológicas e essas Sim, escolhas total. têm impacto, né? É incrível como tem impacto no sistema endócrino, né? É uma coisa, principalmente a mulher, né? Sem uma dúvida. Coisa louca, né? A gente é um pouco responsável pela manutenção e condução desse corpo que abriga a nossa alma, né? E se a gente mal cuida, no sentido não só de se abandonar e de não fazer o autocuidado e os bons hábitos de saúde, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no sentido de escolher posturas, olhar de uma maneira positiva ou negativa, e pensamentos negativos geram doença, né? Acho que de uma maneira muito simplista é isso. E já ouvi isso de médico, aluno meu, que assim, por exemplo, uma paciente com câncer, no mesmo estágio, câncer de mama, tratável, entra no consultório, isso nas palavras desse meu aluno, ou ela entra com uma nuvem negra, ou ela entra sem. E o desfecho vai ser diferente. Independente de estarem ali no mesmo estágio, com todas as mesmas ofertas de tratamento médico, de drogas, de cuidados, enfim, é muito disso que a gente vai falar hoje. Legal. Bom, vamos explicar para o público o que faz um health coach, né? Que eu acho que é importante. E aí vamos tirar um pouco desse ranço que a gente tem sobre coaching, porque o que você vê como coaching e que é criticado, que não tem nada a ver com coaching. Então, vamos falar aqui sobre coaching sério e explicar, né, como funciona um health coach. Ele trabalha amparado com médico, ele pode ser uma ajuda autônoma e independente de qualquer coisa, para mudança de hábito, para impactar no maior bem-estar do indivíduo. Explica para a gente como funciona. Excelente essa pergunta, Ju, porque a gente está num momento muito desafiador no Brasil para coaches, mais do que no mundo todo, por conta de associar esse coaching com um curso de fim de semana, ou com um guru, ou com alguém que faz mágica. Coaching não faz mágica, né? Ou com aquela positividade tóxica, né? Exato. A gente, vamos lá, tudo bem, você só precisa pensar mudar positivo. o mindset, pensa positivo. E, gente, não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, pensa, respira e presta atenção aqui que a Carol vai explicar. Vamos lá. Coaching de saúde está crescendo no Brasil. É uma abordagem centrada na pessoa e não na doença. Acho que essa é a primeira definição. Que vai trabalhar mudanças de comportamento. Ou seja, cada pessoa é responsável pela sua saúde à medida que ela faz escolhas de comportamento, de alimentação, de mover-se ou não, de trabalhar demais ou de ignorar uma necessidade de gerenciamento de estresse, enfim. Então, o coach de saúde vem ancorado em muitas teorias, tanto de psicologia, quanto de neurociência, quanto de ciências da saúde, e as evidências científicas, que essa bióloga aqui fica muito feliz, mostram a eficácia. Então, não é mágica, tem teste clínico mostrando que um processo de coaching de saúde dá resultado mensurável, né? Tem coisas lindas para diabetes e outras doenças crônicas, como hipertensão. E o que é o coach, né? Então, o coach é um profissional de saúde formado em ferramentas de mudança de comportamento, desde entender a fase de mudança da pessoa, se ela está pronta para mudar ou se ela está na resistência, se ela já tentou e está na frustração, ou se ela já está quase mudando e só precisa de um empurrãozinho, até ferramentas de comunicação. Então, dou um passinho para trás. O coaching é ancorado na escuta empática, no não julgamento, e no respeito à autonomia do outro. Sim. Então, um coach jamais prescreve. Sim. E aí, respondendo à sua pergunta, ele vai trabalhar em paralelo, muitas vezes amparando em equipes multidisciplinares, o médico, o nutricionista, o psicólogo, ou tudo isso, né? Num momento de inclusão. E ele pode trabalhar autonomamente,
conduzindo um processo de mudança escolhido pelo seu cliente, ou pode trabalhar em ambiente hospitalar, em equipe multidisciplinar. Também pode trabalhar no meio corporativo, resgatando a capacidade das pessoas de autocuidado e de cuidado do todo, né? No momento em que a gente fala de se cuidar, a gente também tem que cuidar do outro. Sim. E do ambiente onde a gente está. Não tem como desvincular isso. Sim. Eu já falei isso aqui em alguns episódios, por outras razões, em outros temas, mas assim, o coaching, ele é no mínimo, um momento em que você consegue parar para pensar em si mesmo, né? Seja o coaching de saúde, seja o coaching de carreira, seja qualquer abordagem, né? E o pessoal fala assim, mas eu vou pagar um coach, eu vou contratar um coach para dizer o óbvio, né? Uhum. E é uma coisa que eu falo sempre aqui, porque o óbvio nem sempre é óbvio para aquela pessoa, né? E pode até ser óbvio, mas a pessoa simplesmente não consegue mudar de comportamento. Ela enxerga, ela tem uma certa consciência, mas não muda de comportamento, né? E assim, e aí eu costumo dizer que é um patrocínio emocional. Você tem alguém para prestar contas de um processo de mudança, isso faz toda a diferença, né? Eu vi isso de um coach, acho que foi Thiago Giordano, se não me engano. E ele falando isso, coaching é um patrocínio emocional. Você ter alguém para prestar contas, para pegar a sua mão e ir com você, faz toda a diferença. E é pegar a mão e ir junto, não é pegar a mão e dizer o que você tem que fazer, né? É outro olhar, é outra linha. É muito boa essa analogia, porque esse ir junto significa entender e respeitar as limitações do outro, o ritmo do outro, as escolhas do outro. E quando você fala que a pessoa vai para o coach ouvir o óbvio, eu vou acrescentar, na verdade, a pessoa vai para o coach para se ouvir. Sim. E muitas vezes a gente sabe tudo, e no momento em que a gente fala e alguém espelha o que foi dito, aquilo ganha um significado novo e mais forte. E mais do que isso, esse ir para o coach é ir para um processo. Mudar não é fácil. Se mudar fosse fácil, todo mundo já estava saudável. Com tudo que a gente tem de informação disponível, todo mundo sabe mais ou menos o que é uma alimentação saudável, todo mundo sabe que tem que se mexer, todo mundo sabe. E nem todo mundo faz. Na verdade, quase todo mundo não faz. Pois é. Porque mudar envolve mudanças neurobiológicas, envolve estrutura, envolve prestar contas, envolve metas. Pensar o ambiente, apoio. Pensar em recursos, envolve uma rede, né? Talvez ali apoiando a pessoa. E agora acho que é uma hora boa da gente pontuar a diferença entre o coach de saúde e um terapeuta. Sim. Porque também talvez não seja claro, né? Uma vez que o coaching de saúde está novo no Brasil. Sim. Então, o terapeuta também te ouve. Também é um momento de escuta. Mas tem uma linha muito fina e muito bem definida entre a atuação de um e de outro. Então, o coach de saúde vai trabalhar as mudanças de comportamento, ainda que elas estejam associadas a uma questão de saúde mental. Mas ele vai trabalhar a demanda do cliente, o que o cliente quer e pode fazer, como lidar com os obstáculos, os externos e os autoimpostos nesse processo. Se nesse momento aparece uma questão de saúde mental mal cuidada ou não identificada, o coach tem a liberdade de sugerir que essa pessoa vá procurar um terapeuta. Sim. E muitas vezes o processo de coaching funciona muito melhor quando a pessoa que tem uma questão de saúde mental está bem amparada por um terapeuta, um psicólogo, eventualmente um psiquiatra. Então, poucas vezes na vida aconteceu de eu interromper um processo de coaching e falar, olha, enquanto esta questão não tiver cuidada devidamente pelos profissionais que cuidam de saúde mental com competência e propriedade, eu não posso continuar o processo de coaching.
Até porque quando você consegue um avanço pequeno que seja no coaching de saúde, né, penso eu, e isso impacta também no meu trabalho como coach, assim, você consegue um pequeno avanço, a pessoa já muda um quadro, já começa a mudar um quadro de saúde, mesmo de saúde mental, a partir dessa pequena mudança. Muitas vezes, assim, um exercício, né, que ela consegue colocar na rotina, ou uma alimentação mais saudável, né, Carol? E aí, isso, por exemplo, a pessoa tá ali num processo de depressão, uma coisa... já impacta, né? Então, com certeza. Por isso que é possível, né, esse trabalho, de alguma forma, ir para frente e tocar junto com o coach, né? Porque são trabalhos complementares, como é o trabalho do coach complementando o dos outros profissionais de saúde que eu alinhei ali, né? Então, médicos sabem diagnosticar e médicos sabem tratar. Sim. Médicos sabem muito bem prescrever. Nutricionistas, fisioterapeutas e outros também prescrevem. E aí a gente, paciente, vai embora com aquela prescrição. E o que eu faço para isso aqui virar uma mudança real? Agora perca X quilos, agora movimente-se mais, agora corra 3 quilômetros por dia. Se fosse assim fácil, a gente não precisaria de apoio. Sim. E é aí que entra o coach de saúde, de entender... o que a pessoa gosta, que valores ela associa a movimento, ou alimentação, ou cultura familiar, Sim. que emoções aparecem aí, o que é difícil e o que é possível. E aí acho que vem a questão de todo o processo de coaching, que é o possível, é o que a gente... Se a meta está lá longe e ela é muito grande, ela é impossível, ela é inalcançável. Então, a gente precisa do passo a passo. Sim. O que eu consigo fazer hoje? Ah, mas isso é muito pouco. É o que eu consigo fazer hoje. E se cada hoje você fizer o que é possível, aí você chega em qualquer meta. Cada hoje você fizer o que é possível. É perfeito. Qualquer meta. Perfeito, adorei. Adorei mesmo. Bom, a gente fala muito de bem-estar, a gente fala... Tem as dificuldades individuais, né, e tal. Mas existe um gargalo que eu acho que é estrutural, né? Quando a gente fala de bem-estar, saúde integral, enfim. Onde está esse gargalo? Por que a gente não consegue coletivamente fazer essa mudança, fazer essa virada de chave para uma vida mais saudável? É uma questão que esbarra no sistema de saúde, público ou não, é uma questão que esbarra em outras instituições, como, por exemplo, as empresas onde a gente trabalha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses gargalos, assim, de onde eles vêm, né? São vários, Ju. É bem complexo e é uma pergunta muito, muito pertinente, porque... Por um lado, está na moda saúde e bem-estar. Todo mundo cobra da gente, na mídia, na esquina, no ponto de ônibus ou no trabalho, que a gente se cuide, mas tem uma grande incoerência estrutural das instituições, das próprias pessoas, das relações. Então, desde lá, a Revolução Industrial, a sociedade é movida para produzir. E então a gente tem que produzir, a gente tem que estar aqui, a gente tem que trabalhar em seguida, tem horário, né? Mulheres têm que fazer tudo isso além de serem mães, enfim. E aí, como é que você não se cuida? Então, essa demanda por bem-estar acaba sendo mais uma obrigação, as muitas que se tem, e que não é coerente com as outras demandas do momento contemporâneo, da sociedade, do sistema capitalista, enfim. A gente vive num moedor de carne, eu costumo brincar, né? Porque a sociedade te empurra para o moedor e você vai lá. Né? Engraçado. Hoje de manhã eu estava pensando naquela frase que é atribuída ao Krishnamurti, um pensador, filósofo indiano, de quem eu gosto muito. E ele diz que adaptar-se a uma sociedade doente não é saúde, ou qualquer coisa desse tipo. Então, de fato, buscar saúde vai inerentemente levar as pessoas a questionarem a sociedade, o quanto elas querem trabalhar, o quanto elas querem correr um risco de burnout para ganhar uma promoção ou ganhar mais dinheiro. E tudo isso é parte desse autocuidado. Então, é muito mais complexo do que agora eu vou cuidar da alimentação, vou correr mais, vou dormir melhor e eu vou ficar ótima.
Uma jornada de 10, 12 horas de trabalho, cadê tempo para isso, gente? Realmente, você passa a questionar, você questiona, de repente você toma decisões assim, vou ganhar menos, mas vou ter mais qualidade de vida, né? São escolhas que a gente acaba, né? Que não são fáceis. Que não são fáceis. E posso até falar da minha. Então, eu estava lá como, né, senhora diretora de pesquisa e desenvolvimento, ganhando bem, tinha vindo de ganhar em dólares, era tudo muito maravilhoso. E eu não estava tendo autocuidado, não tinha o espaço de ser mãe, não tinha a saúde que eu estava buscando através da droga que eu desenvolvia. Depois desse 1 ano de mergulhar todo esse saber, e realmente acho que eu posso dizer que foi uma expansão de consciência, não tinha como continuar naquele lugar. Então, eu escolhi trabalhar com saúde e bem-estar, trabalhar com educação em saúde, trabalhar com coaching e com pesquisa e com docência, e abandonei o que era um emprego super estável, desejável, invejado, e não me arrependo. Acho que é importante dizer que foi uma escolha, toda escolha tem ganhos e perdas, eu ganhei qualidade de vida, ganhei propósito. O que eu faço hoje conversa mais comigo do que desenvolver uma droga para câncer, que é necessária, que bom que tem gente que continua lá, mas que naquele momento de vida não conversava com o propósito. Acho que aqui também talvez seja um momento de falar dessa desconexão em que estamos todos. Se buscar bem-estar e qualidade de vida está desconectado de quem você é, dos seus valores, do que é importante para você, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a mudança de hábito acontece quando tem uma motivação intrínseca. Ela tem que estar mexendo com alguma coisa inerentemente sua. Um querer que é maior do que o querer do médico, da nutri, do personal. Tem que ser seu. E para isso a gente mergulha nesse processo de escuta, que às vezes a pessoa nem sabe. Eu acho que a gente fica muito focado, e aí isso está amparado em pesquisas, não é só eu acho, na verdade. A gente acaba prestando atenção num aspecto determinado da vida, por exemplo, trabalho, e às vezes por tempo demais. É óbvio que em momentos chave da vida você acaba dando mais atenção para um campo ou outro, ou financeiro, ou trabalho, ou família, enfim, ou propósito, enfim, que seja. Mas existe uma pesquisa do Instituto Gallup, que eu sempre falo sobre isso aqui, que é o ranking global de saúde, né, que mostra que as pessoas que têm maior bem-estar, elas têm um desempenho mais uniforme em todas as áreas da vida, né? Então, nos fatores que eles chamam de fatores de bem-estar, financeiro, social, que é quando você consegue deixar um legado, impactar, né, a sua comunidade, familiar, dos relacionamentos, familiar, amigos, enfim, as pessoas conseguem performar de uma forma, prestar atenção de uma forma equilibrada em todos esses fatores, elas têm um bem-estar muito maior. Então, eu acho que o que acontece, principalmente nesse momento que a gente vive da nossa sociedade, a gente, de repente, é só o trabalho, de repente é só... E aí vai se procrastinando o bem-estar, vai se procrastinando uma qualidade de vida junto à família, uma questão de convivência, né, com amigos, que é elementar. Outras pesquisas também falam sobre isso, né, dessa necessidade da gente... Principalmente mulheres, né, Carol? Falam que essa amizade feminina, ela cura, né? E ela... Enfim, a gente precisa de um dia na semana para ver os amigos, para ver o marido, vale night, uma vez por semana, para sair com as amigas. Então, isso é importante, né? Enfim, eu não sei. Você tem contato com essa pesquisa? Você tem esse olhar também? Sim, estou ouvindo muitas pérolas na sua fala, muitas pérolas. A primeira palavra que eu ouvi na sua fala, Ju, foi equilíbrio. Então, equilíbrio das várias áreas da vida, equilíbrio da sua saúde com o seu trabalho, com o seu propósito, com o seu papel como mãe, da sua necessidade, sim, de atividade social, que hoje é reconhecida pela saúde. Durante muito tempo não era. Né? Então, se a gente pensar lá nos pilares da medicina do estilo de vida, então, alimentação, movimento, sono, está sendo extremamente negligenciado. Castigado. Gerenciamento de estresse, que vai falar muito das práticas corpo-mente,
E relações saudáveis. Relações saudáveis são, de fato, pilar de saúde hoje reconhecido. E aí você falou do estudo da Gallup, eu lembrei do estudo da Harvard, que é o estudo mais antigo em andamento, que está correndo há mais de 70 anos, portanto já teve aí várias mudanças de gestão, acompanhando meninos, olha só, relações importantes para todos nós. Em Massachusetts, de classe privilegiada, com acesso a estudos, a melhor faculdade, e na periferia da mesma cidade, na mesma época. E esses meninos foram acompanhados, estão sendo acompanhados ainda, os últimos, né, ao longo desses mais de 70 anos. E a ideia era entender quais os fatores responsáveis por bem-estar. E qual foi o fator mais responsável? As relações. Sim, fantástico. As relações construídas, né, pela felicidade ou pelo bem-estar, enfim, o estudo é muito lindo, muito amplo e tem vários olhares. Então é isso, se a gente privilegia trabalho em detrimento das relações, vai aparecer algum problema de saúde. Sim. Se a gente usa a alimentação como fonte de prazer para compensar os outros desprazeres tantos, isso vai ter um impacto. Se a gente abandona a família, porque naquele momento prover para a família vai demandar uma mega dedicação ao trabalho, isso vai ter um custo, tanto nas relações quanto na saúde. Então, a gente está falando de buscar equilíbrio. Sim, e é um equilíbrio muito difícil. Não pensem vocês que temos 2 coaches aqui de áreas diferentes, mas para nós também é muito difícil, né? Sem dúvida, né, Carol? Sem dúvida. A coach precisa Somos humanas de um coach, antes de ser coaches, então, sem dúvida. A gente se inclui nesse olhar, né? De ficar assim, empinando feito pipa o tempo inteiro para não fugir do... Isso me não traz... deixar a peteca cair. Isso me traz um ponto da culpa, né, Ju? Que também permeia muito de tudo que a gente está falando. Então, a gente sabe que devia comer melhor ou se mexer mais e não faz, e tem uma culpa cultural, ancestral, enfim. E aí, as pessoas imaginam, bom, mas se vocês são coaches, vocês... tem um autocuidado nota 10, vocês não têm nenhuma questão de saúde, vocês assim. Alcançaram esse equilíbrio. Não, é uma busca constante, A gente pode ter mais método e mais consciência, né, Carol? Mas a gente tem a mesma dificuldade, somos humanos, os desafios são isso, é isso. Negar a vulnerabilidade também é um problema. É um problema. E esse é o que acaba acontecendo, talvez, ou principalmente, dentro das instituições. Sim. A gente foi ensinado a bancar o forte, a bancar que tira 10, a mostrar como a gente dá conta de tudo que se demanda de nós. E aí ninguém mostra que fragiliza ou que tem um lado vulnerável. E isso torna essas relações muito artificiais. E não vamos também colocar a culpa toda do indivíduo, né, Carol? Porque, assim, as instituições também não recebem bem, né, essa entrega de vulnerabilidade, né? Ainda, Sim. Por mais que a gente... É aquilo que a gente está falando, né? Fala tanto sobre bem-estar, mas não existe essa, né, receptividade. Ele não é ancorado, Né, é um grande discurso, né? O que a gente fala que é o well-being washing, né? A gente tinha o greenwashing... o washing de outras áreas, agora nós temos o well-being washing, que são as empresas, vamos colocar na conta das empresas, agora vamos falar de empresas, existe uma mácula, né, de que a empresa coloca o indivíduo no centro, o profissional no centro das decisões, e muitas vezes isso é só um discurso bonito na parede da empresa, isso não... Exato. Porque assim, você pode ter N programas de saúde mental, oferecer um excelente plano de saúde, psicólogo ali à disposição e tudo mais, mas você continua com a liderança tóxica, você continua oferecendo uma sobrecarga absurda de trabalho, salários muitas vezes não condizentes com a jornada, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a empresa? NR1 está aí, né? NR1 que é a norma de riscos psicossociais nas empresas, e eu acho que
é ela que vai, de repente, obrigar essas instituições a terem um olhar diferente, né? Agora, sob pena de multas de lei, né, e tal. É. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como você vê esse gargalo nas empresas, né? Então, eu acho que você já começou aí falando do que as empresas têm oferecido, né? Essa pressão por bem-estar, essa pressão por mostrar que a empresa se preocupa com o seu bem-estar. E o quanto disso é para inglês ver, o quanto disso acontece, o quanto disso é esforço genuíno que ainda assim não vai chegar no impacto, ou porque isso não está sendo mensurado adequadamente, ou porque tem uma grande falha de coerência, né? Que foi o que você pontuou. Então, muitas empresas hoje oferecem passe para academia, oferecem desconto em alimentação saudável. O que é ótimo, não parem. Que é muito, né? muito bom. Muito bom. Mas só isso não leva as pessoas a mudarem. Se não houver coerência na fala dos líderes, na própria conduta dos líderes. Na cultura da empresa. Que é o tal do espaço psicologicamente seguro, né? Sim. O que é o espaço psicologicamente seguro? Que conversa de novo com os preceitos do coaching de saúde muito na base. É um lugar onde há uma escuta empática e onde se suspende o julgamento. Então, se eu sou incapaz de não julgar o outro, eu vou agredi-lo. Se eu estou me sentindo julgada pelos meus pares ou pelos meus chefes ou o tempo todo sob pressão, isso vai gerar uma resposta de defesa, de estresse, de inflamação e de não saúde. Sim. E aí eu não vou sair de lá e vou correndo cuidar do meu bem-estar. Essa resposta, se não for comportamental ali nas relações de trabalho, vai ser uma resposta de adoecimento. Né? Não tem outra, né? E então, assim, essas ofertas de programas de bem-estar, que antigamente nem tinha. Então, hoje tem aí um histórico de pelo menos 20 anos de empresas oferecendo programas de bem-estar. Eles têm que funcionar, eles têm que ser mensurados adequadamente, né? Então, só oferecer é bom, mas saber que como isso foi recebido é melhor ainda. E aí, se a gente tá lá e tem acesso a tudo isso, mas tem essa incoerência, tem esse não enxergar, né? Pensando no NR1, e eu faço treinamentos corporativos, ofereço consultoria. Em geral, o processo começa com uma sensibilização de líderes. Por que é importante olhar para essa saúde mental e esse risco psicossocial dentro da empresa? Para além de porque a lei mandou. Sim. O que realmente faz sentido? Porque se eles não souberem, eles vão comprar um programa ou uma consultoria ou colocar uma psicóloga clínica de Sim. plantão e isso não vai resolver. Sim. Então as pessoas precisam estar abertas para mudar as relações, mudar a cultura e isso vai ter que acontecer por conta da NR1, mas vai trazer ganhos imensos para todas as pessoas e para as instituições. Então, eu vejo a NR1 não como mais uma obrigação a cumprir, mas uma tremenda oportunidade de mudar para melhor. Inclusive com impacto nos resultados da empresa, que a gente sabe, né? Que empresas com os melhores ambientes para se trabalhar têm resultados melhores, né? Sem dúvida. E aí você estava falando do espaço psicologicamente seguro, e não é só para as questões de saúde, né, Carol, nem de relações na empresa, mas assim, uma empresa sem um espaço psicologicamente seguro, ela não escuta, inclusive, discursos e falas que podem trazer impacto no negócio, né, quer dizer, inovação depende de escuta empática, né, de espaços psicologicamente seguros, né, e as empresas têm que ter consciência disso. Né? Isso impacta direto vamos falar do dinheiro, do negócio, porque quem sabe assim, né? Sem dúvida, tem muita estatística mostrando isso. Né? Mostrando isso, Não deve ser fácil para as empresas mudarem, né? Assim como não é fácil para os indivíduos terem essa mudança cultural também, mudança de hábitos. Mas precisa começar por algum lugar, né?
Tem que haver um esforço comunitário. Eu estou pensando aqui, né, em dar as mãos. Quando a gente fala de mudança em saúde, a pessoa que precisa mudar de hábitos em saúde, ter o apoio e as mãos dadas de um coach de saúde, e ter um nutricionista, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, um personal, né, tudo que for necessário, e aí essa mudança acontece. Se a gente pensar que as empresas podem ser vistas como um grande indivíduo, também vão precisar. Então, não basta colocar um psicólogo clínico, também não basta só uma consultoria, também não basta comprar um passe de ginástica. É uma força-tarefa. E a partir da abertura, essa força-tarefa vai e pode resultar em ambientes mais saudáveis, em pessoas, em indivíduos mais saudáveis, inclusive os líderes, que também se negligenciam, e com isso em ambientes mais criativos, mais inovadores, eventualmente mais produtivos. Sim. Mas é nessa ordem. Sim, né? Fantástico. E aí a gente, assim, os impactos no mercado corporativo, a gente acabou, né, de dar uma desenhada. Os impactos dessa negligência, né, de saúde integral. Mas vamos voltar um pouco para o indivíduo. Quando a gente... Quando chega para você um indivíduo totalmente negligenciado, né, auto-negligenciado, ou por questões, né, fatores externos, enfim, o que se observa de sinais, assim, dessa negligência, origens comuns, como que você, o que você pode trazer da tua experiência no set no individual, coach, né? No individual. Olha, muitas vezes as pessoas chegam para o coach de saúde porque o médico sugeriu ou a Nutri mandou. Outras vezes elas estão ali num estágio um pouquinho mais avançado da autoconsciência e da necessidade de mudança de comportamento, e elas vêm por conta própria. Então eu recebo muita indicação e também pessoas chegam. E aí elas chegam com uma demanda que elas acham que é a principal, a mais importante e a mais urgente. Muitas vezes essa demanda é perda de peso, que está aí também, está na moda ser magro, está na moda perder peso, e não é fácil, porque é um processo multifatorial extremamente complexo. Né? É muito ligado ao comportamento, né? Muito ligado ao comportamento, muito ligado a emoções, muito ligado a processamento do que é prazer, do que é culpa, muito ligado a uma infinitude de coisas. E aí, o processo começa com a pergunta do porquê. Preciso perder peso porque o médico mandou? Já está lá fora, né? Por que você quer ou precisa? E muitas vezes essa conversa vai chegar numa pergunta que é assim, então eu quero ou preciso para ter mais saúde. E aí é um momento muito bonito do processo de coaching, onde a gente pergunta, para que você quer ter mais saúde? Para levar a pessoa para dentro. Porque são essas motivações internas que vão ancorar uma motivação intrínseca que, por sua vez, vai sustentar o processo de mudança de comportamento para que ele dure, para que ele seja real. Então, tem isso, e isso é o espaço da escuta. Muitas vezes, a pessoa está tão desconectada de si mesma que leva 2 ou 3 sessões para ela chegar nesse momento de entender por que ela está ali. Para além do médico mandou. Para além de preciso manejar uma doença crônica. E aí o processo vai sendo construído com todas as ferramentas do coaching, para além da escuta, né? Com o entender a fase de mudança, com entender a autoconfiança daquela pessoa para aquele aspecto da saúde dela naquele momento. E muitas vezes a gente vai ver que aquela demanda que chega não é a prioritária, ou porque a pessoa não está pronta para mudar, ou porque ela ainda não vinculou aquela mudança a um valor intrínseco, real. Uma prioridade. Ou porque aquela mudança que ela vê está mascarando alguma outra maior. Então, na minha experiência recente, pós-pandemia, gestão de estresse e gestão de relações têm sido as principais demandas, mas que chegam ali como preciso perder peso, ou quero, né, já matriculei na academia 1000 vezes e não consigo sustentar uma rotina de movimento saudável
como eu gostaria. E aí a gente, nesse processo de escuta, de entendimento, de espelhar o que o outro fala, a gente vai ver que, às vezes, os problemas são outros. Eu arrisco dizer sempre. Essa desconexão é tão grande que a pessoa não percebe que está estressada, né? Então, Sim. você perguntou que sintomas. Muitas vezes a pessoa não percebe que está com uma insônia crônica, e uma insônia crônica é uma grande bandeira vermelha para questões de saúde mental. Muitas vezes, até ela te contar qual é a rotina de alimentação dela, ou de sono, ou de trabalho, ela nem percebe que ela está comendo mal, que ela está comendo com o celular na mão, que ela... Puxa, eu pensei que eu fazia exercício, mas, na verdade, não faço. Ou que ela está negligenciando as relações familiares, ou que o celular está ocupando mais tempo da vida dela do que ela percebia. Então, é um grande processo de autoescuta e de autoconhecimento, onde a gente está ali de mão dada e com as ferramentas adequadas para o outro se perceber, e aí se conectar, e aí escolher que mudança ele quer fazer, como ele quer fazer, com autonomia e respeito pelo seu ritmo. E quando a gente ensina esse processo para profissionais de saúde, principalmente para médicos, gera um desconforto, né? Mas então eu não vou prescrever o que eu acho que precisa? Não. Você vai entender o que o outro precisa e fazer ali um plano combinado. Né? Tem uma compromisso e aceitação, né? Compromisso e aceitação. E já tem isso na medicina. Tem bonito, Sim. Tem um nome bonito, né? Chama prática clínica centrada na pessoa. Quebra-se um pouquinho a hierarquia, e aí nessa horizontalidade, que é a mesma do processo de coaching, então médico e paciente vão chegar num plano comum possível. Mas e se for uma questão aguda? Não, a gente não está falando de sentar na beira da UTI para negociar se vai ou não vai tomar aquele antibiótico. Sim. A gente está falando do não agudo. Do preventivo, do crônico, né? Enfim. Do crônico, do que pode ser contemplado. Uhum. E aí a gente mexe com muitas coisas, mexe com muito ego, mexe com muito incômodo, porque eu já ouvi médico falando, puxa vida, mas eu vou ter uma consulta e eu não vou prescrever nada? Não vai. E a sua consulta pode levar 15 minutos, ou 40, ou 1h30, se aquela escuta qualificada levar o outro a uma mudança de consciência, a virada de chave, o nome que se dê, isso vale mais do que uma receita escrita. Se ele for para casa e fizer diferente ou pensar diferente, isso é ganho. Uma família de médicos, né? Do lado do meu marido, muitos médicos. E isso que você está falando é engraçado, porque o paciente chega com essa demanda também de uma prescrição rápida, né? De uma solução rápida para um problema complexo, né? Mas, doutor, nem um antibiótico, nem um sorinho, nem um sorinho na veia, não, sai do hospital frustrado porque era uma virose, saiu sem nenhuma injeção, né? Assim. Então, e é um reflexo de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Dessa sociedade complicada, de sobrecarga, né? A gente quer resolver tudo rápido, né? A gente está falando de uma demanda por mudança mais ampla. Não adianta os profissionais de saúde mudarem se o cliente ainda chega lá e ele quer uma consulta de 15 minutos para sair com uma receita de alguma coisa que magicamente vai fazê-lo perder peso, por exemplo. A gente sabe que não tem mágica, tem consequências, e tem o indivíduo, né? Eu acho que muito do que a gente está falando é que tanto na empresa, quanto na medicina, quanto nos programas corporativos de bem-estar, se esquece que cada indivíduo é um. Então, aquele programa de bem-estar genérico não vai funcionar para todo mundo. Aquela prescrição genérica, aquele protocolo genérico não vai funcionar. E médicos pedem protocolo de processo de coaching. Ou empresas, enfim, já recebi essa demanda em vários cenários diferentes. E não tem protocolo. Tem o que se faz, tem uma estrutura de processo, mas que vai ouvir cada pessoa, né? Então, acho que muito do que eu estou falando volta para esse olhar centrado na pessoa. Sim. Quem é essa pessoa
que me procura como profissional de saúde? Quem é essa pessoa que trabalha comigo, ou para mim, ou acima de mim? E se a gente lembrar que cada pessoa é uma pessoa, e não é uma doença, nem um funcionário, nem um título, já é um bom começo dessa mudança necessária. Legal isso que você está falando. E tem assim, essa semana calhou da gente exibir, né? Essa semana que a gente está gravando, que não é a semana que vai para o ar esse programa, mas a gente exibindo um programa sobre pausas ativas no trabalho, né? Excelente. E a Clarissa Ligori, aliás, maratonem o canal, episódio 31. Aproveito para dizer, eu sempre esqueço, curta, compartilhe, chama os amigos para assistir. Se gostou, divulga, ajuda a gente aí a chegar nos 1.000 seguidores. É uma meta modesta, por enquanto, de 1.000 seguidores, mas a gente está trabalhando aqui de forma orgânica, sem nenhum impulsionamento. Estamos aqui, né, dependendo exclusivamente da audiência de vocês. E a Clarissa, nesse episódio que eu estou mencionando, ela fala exatamente isso, né? Uma solução que ela desenvolveu sobre pausas ativas no trabalho e que uma solução gamificada para diversos perfis de pessoas, né? Porque vai ter o que vai pela competitividade, vai ter o que vai porque o conteúdo que está sendo divulgado como motivação ali para uma pausa ativa vai fazer efeito, ou porque existe uma forma de conexão com outras pessoas naquele momento de pausa ativa. Então, a solução ela é completa nesse sentido. Exatamente, muito bacana, né, para quem... para cada perfil e para todos, de alguma forma, participarem, né, desse processo. Porque somos lindamente diversos Sim. E únicos, e isso não pode ser esquecido, né? Sim. Eu queria te perguntar, Carol, você falou aí da questão do emagrecimento, né? Isso não está no nosso roteiro, mas é uma questão importante, porque eu acredito que as estatísticas vêm mostrando, né, essa importância. A gente tem cada vez mais casos de burnout, né? Que hoje é considerado uma doença ocupacional, mas ele pode envolver um quadro complexo não só com relação ao trabalho, mas com relação à vida pessoal, de maneira geral. O cliente com burnout que chega para você, qual que é onde você enxerga a origem do problema? Óbvio, como você falou, cada indivíduo é mas assim, pontos que são ali comuns nesse diagnóstico e que chegam para você. Não sei se você já atendeu o caso de burnout. Já atendi alguns. Que eu acredito que seja muito complexo, né? É muito complexo, é muito desafiador e agora estamos no ponto em que o burnout é uma doença com código e reconhecida. Antigamente não era. E é complexo. Então, vamos lá. Não tem uma razão ou um gatilho, né? A gente usa muito a palavra gatilho para mudança de comportamento ou para comportamentos aditivos, né? Tanto para o bem quanto para o menos bom. Não falar mal, menos ruim. Tem gatilhos. E, então, assim... Burnout é muito comum em profissionais de saúde, mas não só, e dentro do meio corporativo. Acomete mais mulheres, porque tem aí uma questão de se provar, de se doar, mas tem... De um esforço dobrado para se encaixar no mercado... Com relação de ser aos pares masculinos. Então dá para a gente dar um pulão lá para trás, voltar na pirâmide de Maslow e ver as necessidades básicas de todo ser humano. Ser aceito, ser reconhecido é uma necessidade de todo ser humano, de qualquer gênero. E o sistema corporativo hoje, baseado em produtividade, vai aceitar quem produzir mais e vai reconhecer e recompensar privilegiar ou promover quem produzir mais. No sistema de saúde, essa pessoa está se doando e tem todo um gasto emocional que muitas vezes não põe na conta, né? Ele é médico ou ela é enfermeira, enfim. E tem um envolvimento. Se esses profissionais são humanos e se colocam como tal, isso vai desgastando
o seu sistema se não houver o autocuidado, se não houver a pausa. Então, longos plantões, uma escala de trabalho de muitas horas, e aí, para além do meio de saúde, tudo isso vai levando àquele desequilíbrio que você pontuou. O trabalho é mais importante do que a hora do almoço, do que pausar para estar com a família, do que o número de horas que você dorme toda noite ou em média. Então, tudo isso vai desgastando o sistema. E o que eu acho que é comum, o que eu sei que é comum nos casos de burnout, é uma completa desconexão da pessoa com ela mesma. Então, entrou num piloto automático tão automático e tão intenso que se desconecta. Entrega, né? E aí se desconecta de, puxa vida, eu nem almocei, e aí normaliza sintoma. Não, eu durmo 5 horas por noite e tô bem. Não tá. Biologicamente, tem milhares de estudos mostrando que as pessoas precisam de 6 a 8 horas de sono. E ninguém é super humano ou super máquina. Então, eu não almoço, mas tudo bem. Não, eu tomo um café preto e saio e só vou comer muito mais tarde. Não tudo bem. E esse não tudo bem por muito tempo vai levar ao burnout. O burnout é associado especificamente ao trabalho e às vezes há uma confusão, né? Então as pessoas falam, tive 1000 problemas familiares e juntou tudo, estou em burnout. Classicamente, ainda se define o burnout como associado a excesso de trabalho, a demandas de trabalho, e essas demandas não são só de estar lá, de produzir, de ser o melhor, de dar conta, de bater metas, mas também de lidar com todas as emoções associadas a isso. Sim. Então, no caso dos profissionais de saúde, um dos primeiros sintomas de burnout é o que eles chamam de fadiga da compaixão. Eu estou tão anestesiado por tudo que eu vejo, pela demanda de trabalho e pelo excesso de trabalho, que eu nem me compadeço mais daquela dor humana que chega até mim. Aí é grave, né? Isso é um grande alerta vermelho de que alguma coisa precisa mudar. E o processo de cuidar de uma pessoa com burnout é longo, é multidisciplinar, então envolve profissionais de saúde de várias áreas, e ele demanda cuidado, não é só tratamento, é cuidar dessa pessoa que se desconectou. Se a gente pensar num aparelho elétrico qualquer que entrou em curto-circuito, na verdade o burnout é um curto-circuito, é uma fadiga que impacta vários sistemas biológicos. Ela começa num estresse crônico não percebido, não identificado, não cuidado, e vai acumular em a incapacidade de se relacionar, de produzir, de se cuidar. Então, não é fácil levar o paciente de burnout a retomar o autocuidado. Eu uma vez coloquei isso do ângulo de prevenção. Tá num artigo na revista Coaching Brasil. Usar o coaching de saúde e a promoção de autocuidado como ferramenta de prevenção de burnout. Depois Sim. que ele acontece, é realmente um desafio. Mas se a gente pensar que o autocuidado é uma ferramenta de prevenção, e aí as pessoas têm aquela noção de que se cuidar, é feio se cuidar, né? Se eu estou me cuidando é porque eu sou frágil, se eu estou me cuidando é porque eu sou fraca. Por que eu tenho que me cuidar quando eu deveria estar cuidando do outro, ou da empresa, ou do negócio? E é uma grande inversão de conceito, né? Se eu não me cuidar, eu não vou cuidar do outro. Se eu não me cuidar e se eu parar de trabalhar por 2 ou 6 meses com burnout, tudo aquilo que me movia, alguém vai fazer. Sim. Então, é difícil e necessário a gente pensar no autocuidado como uma necessidade. Sim. Se eu me cuidar, eu vou produzir mais, eu vou cuidar melhor, eu vou esparramar
Equilíbrio. Coisas boas, equilíbrio. Muito Agora, bom. se eu estiver trabalhando loucamente, achando que eu posso até adoecer, mas eu estou produzindo, essa equação não fecha. E aí a gente cai numa questão de que, assim, por que a gente normaliza, né, esse estresse, esse cansaço, por que a gente está normalizando, né? Quer dizer, a gente... Eu entendo que vem um pouco do universo do trabalho, né? Que a gente é premiado pela sobrecarga, pela produtividade máxima, aquela coisa. Eu acho que isso vem um pouco daí. Mas acho que não é só daí, né? Como que você vê essa normalização, assim, de... Também vem do todo, da sociedade, da cultura atual, de se todo mundo está cansado, então deve ser normal. Se todo mundo dorme pouco, eu não sou o diferente. E volta lá no Krishnamurti, né? Todo mundo se adaptar a uma sociedade doente... Tá todo mundo doente. Tá todo mundo doente junto, né? Não é normal dormir 5 horas por noite, não é normal pular uma das principais refeições, não é normal ser sedentário, né? Se a gente pensar lá nas Blue Zones, naquelas regiões que tem no Japão, na Califórnia, no Mediterrâneo, onde a longevidade é aumentada, essas pessoas têm dietas saudáveis, elas têm relações saudáveis, elas têm atividades físicas que não são ficar necessariamente enfiado na academia, mas elas movimentam o corpo e elas dormem e elas têm práticas corpo-mente. Eu estava pensando aqui que outras culturas já têm muita sabedoria que a cultura ocidental ainda não tem. Sobre respirar, né? A gente não aprende a respirar. A gente aprende a falar, andar, enfim. Outras culturas já aprendem isso desde criança. Mas aí se a gente for olhar, pensando isso agora aqui, enquanto eu falo, né? Se a gente for pensar, mesmo nas culturas asiáticas, ainda há esse moto contínuo de temos que produzir, enfim. Então, o chamado para mudar é global. E se a gente olhar para esses lugares onde os idosos são mais longevos e nos inspirar, talvez esse seja uma das mais atraentes cenouras para fazer com que a gente siga o caminho do autocuidado. Eu já ouvi de vários profissionais médicos, mas talvez a primeira vez que eu tenha ouvido isso tenha sido da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista que fala muito do cuidar, da compaixão, enfim. E ela fala que a meta de todo mundo devia ser morrer com saúde, porque a gente vai morrer, mas a gente pode morrer sem adoecer ou adoecendo menos. E, na verdade, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão vivendo adoecidas, que é meio que o oposto, né? Então, em vez de viver com doença, viver com saúde até o dia que morre. Construir essa saúde. E dando trabalho para a família, né, gente? Dando trabalho... Nossa, acabei de mergulhar num conteúdo aí de cuidado, cuidador, que é outra linha nova de trabalho. Eu acho que a mensagem aqui é que cada um precisa se cuidar por si, pelo outro, pelo seu trabalho, pela sua família. E quando a gente delega isso, a injeção mágica vai me fazer perder peso, o médico vai consertar a minha hipertensão, a gente está entregando um poder imenso que podia ser nosso. E se cada um assume esse autocuidado e vai procurar o apoio para mudar de comportamento, devagarzinho essa mudança de consciência vai acontecendo nas pessoas, nos grupos, nas corporações, enfim. Tem a máxima do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É isso. Né? Um pouco por aí. Eu estou olhando aqui nosso roteirinho, a gente respondeu várias perguntas, né, que estavam previstas aqui, que a gente acabou respondendo no decorrer do papo. A gente divagou um pouco, mas... A gente divagou um pouquinho, mas eu acho que a gente respondeu muita coisa. Eu acho que um ponto importante aqui que a gente não falou nessa sociedade performática, né, que a gente está mencionando aqui de muita entrega, de muita produtividade, isso e aquilo. Também não existe o contrário, Carol, quando essa busca por
autocuidado, aquela coisa, vira uma performance, né? Vira mais uma performance. Sem dúvida. Sem dúvida, Ju. E esse é um risco de ir para o outro extremo. Então, várias possibilidades aí. Então, o extremo dos suplementos, de tomar 1000 coisinhas e shots e vitaminas, quando isso não é necessário, se a alimentação for adequada e os outros pilares também. Mas se essa busca por ser, pelo bem-estar, virar mais uma obrigação que vem de fora e que não é um desejo interno e que conversa com o seu propósito, mas tenho que me adequar a essa pressão do meio, todo mundo está fazendo academia, eu vou fazer também, ou todas as empresas estão oferecendo programas de bem-estar, e essa busca pode virar um tiro no pé. Eu acho que estou pensando aqui num conceito muito bacana que eu acho que amarra muito do que a gente falou, que é o contínuo de saúde, né? Então, saúde não é só a ausência de sintomas. E a OMS vai dizer que é um bem-estar completo, físico, mental, emocional. É um pouco utópica essa definição. Sim. Mas é um equilíbrio dinâmico. Então, a gente volta em falar de equilíbrio e nesse dinamicismo, na busca de... Então, na busca de estar bem, se a minha busca de estar bem for gerar estresse, porque eu coloquei metas altas, ou eu tenho que ir para a academia todo dia, ou eu não fiz aquilo que... Deixa de ser um contínuo de saúde. O blogueiro falou que eu estou fazendo, eu estou num dinamicismo maléfico. Então, essa busca de bem-estar tem que ser equilibrada, tem que ser individual e... acho que menos influenciada pelo meio. Eu ouvindo você falar da vibe de bem-estar, de fato, com todo o avanço digital, internético, de redes sociais, existe uma pressão para ser igual, ou para ser aceito, ou para ser melhor. E agora tem a pressão para ser longevo, né? Existe uma pressão... Também essa. A gente está discutindo isso no momento em que nas redes sociais se divulga aquele empresário que quer chegar a 140 anos, enfim, 200 anos, que ele é o super longevo, que ele tem não sei quantos anos, mas tem 30 anos menos na idade biológica, nos marcadores biológicos do corpo, e ele vive na suplementação, vive numa rigidez de exercício, de normas de... Ele pode, porque ele é bilionário. Mas, assim, em que ponto isso também não é uma piração, né? Não é todo extremo, todo extremo. Agora eu vou citar aqui a minha ilustre avó, né? Tudo que é exagerado não traz equilíbrio. Então, não traz saúde, não traz felicidade, não traz qualidade de vida, não traz bem-estar. Dá para a gente ir para o lugar de atletas de alta performance, é outra história, é uma escolha de vida, e aí esse extremo é parte da jornada daquelas pessoas. Às vezes, quando tem esse movimento de eu vou ser super saudável, ou super longevo, isso foge do equilíbrio e não é para todas as pessoas, e não pode ser a norma, como ser magro não é para todas as pessoas. Agora, ser saudável é para todas as pessoas, e ser saudável é encontrar o seu equilíbrio. Eu acho que eu vou chegar num lugar que eu estava pensando e ainda não apareceu nessa conversa, que é o da busca de presença sua, presença, conexão. Eu estou aqui, eu estou 100% conectada com a sua expressão, com a nossa fala, com esse tema, com essa luz, com esse ambiente gostoso. Se eu estiver aqui pensando que eu devia estar lá, se eu estiver aqui pensando no trânsito que eu peguei para chegar aqui, eu não estou aqui inteira. E quando a gente está nesse estado de presença, que é facilitado por práticas respiratórias, por práticas corpo-mente, aí a gente ouve o nosso corpo.
E isso pode parecer assim, nossa, agora a Carol virou hippie, mas não é essa escuta que vai dizer até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Tá. E que vai guiar para cada indivíduo o seu limite. O seu limite antes de adoecer, o seu limite antes de exagerar, o seu limite. As medicinas tradicionais, isso eu aprendi lá na saúde integrativa, já tem esse olhar de escuta do próprio corpo, de escutar as estações do ano. E aí, se a gente for trazer isso para o contexto atual, é medicina do estilo de vida falando como as frutas da estação e dentro do possível, receba o seu aporte de vitaminas pela alimentação e não por pílulas herméticas fabricadas, e não por alimentos ultraprocessados que vêm em embalagens quando a gente tem a gente fala o benefício tanto de whey, da feira, né? Do whey e tal, e não come carne, não come... enfim, comer carne também é uma coisa discutível, mas não busca proteína natural, né? Não busca, enfim... Eu às vezes uso numa aula uma figurinha que tem uma pessoa comendo ultraprocessados e uma pessoa comendo verdes, frutas e tudo que a terra dá, para pontuar, assim, para escancarar, né? Isso é falta de saúde, isso é saúde. Então, não vou entrar no mérito de whey ou não whey, carne ou não carne, que nem é meu papel. As evidências mostram que ultraprocessado faz mal, risco à doença. Sim. Mostram que sedentarismo hoje é considerado um risco comparável ao tabagismo. Então, ser sedentário é um risco de saúde. Que sentar é o novo fumar, né? A pessoa fala, exatamente. Hashtag sentar é o novo fumar. Então, isso está clarinho. Que as dietas à base de plantas que não são necessariamente vegetarianas, mas que têm um grande volume de vegetais e frutas, estão associadas à redução de doenças crônicas, também é fato. E aí cada um vai fazer a sua escolha. Sim. Né? De novo, sem prescrição. Se alguém me prescrever que eu me torne vegana, nesse momento de vida vai ser difícil. Agora, posso fazer pequenas mudancinhas que vão me levar a uma dieta mais equilibrada e que favoreça a minha saúde? Posso. Se alguém me disser que eu tenho que correr maratona, eu já cheguei bem perto disso, e só isso vai trazer a saúde física de movimento que eu preciso, vai me gerar um estresse, porque aí é uma meta quase inalcançável. Mas se eu pensar que movimento eu consigo colocar todo dia, e que eu goste, que faz sentido para mim, aí eu vou mudando. Então, acho que eu queria alimentar nas pessoas essa busca. E aí a gente chega num ponto do roteiro importante, né? Quando a gente fala de pequenos hábitos que no médio e longo prazo viram grandes mudanças, né? É o passinho que vira o motor da jornada, né? E aí a gente pode falar, como você falou, não vou virar vegana, mas vou comer mais vegetais, ok. Isso já traz um ganho absurdo, né? Eu posso falar da minha própria jornada, assim. Eu sou uma pessoa avessa, mesmo como coach, e aí, por isso que eu até joguei essa questão de que os coaches precisam de coaches, né? Eu sou uma pessoa avessa à mudança de hábitos, eu tenho dificuldade, enfim, é a minha vulnerabilidade, mas eu tenho consciência e eu tô sempre tentando melhorar. E uma questão para mim sempre foi a questão da alimentação, né, de sair de um refrigerante para um suco, de sair, né, e foram pequenas mudanças. Por exemplo, eu tinha o hábito desde criança de tomar leite achocolatado de manhã, né, e a partir do momento que eu comecei a comer banana, cereal e leite, já foi um impacto absurdo, né? Porque você tira ali metade do seu colesterol diário, metade do seu... Porque isso é uma bomba, né? Calórica e não, ultraprocessado, enfim. Então, já ganhei... Nisso, assim, eu fui tendo mudanças importantes de estilo de vida e de saúde, né? Emagreci 10 quilos de 25 que eu ganhei nos últimos anos. Então, não tenho dúvida de que isso impactava na minha saúde. Então, foram pequenas coisas,
né? Porque de resto eu como salada, eu como de tudo, minha dieta sempre foi diversificada, né? Eu só falta eu pegar firme no exercício agora, Carol. O exercício é minha Se você meu quiser calcanhar de ajuda, Aquiles. eu estou aqui. Oh, maravilha! Mas eu ainda tenho essa dificuldade. Mas a gente são pequenas coisas, né, que realmente impactaram minha saúde. Não, assim, não perdi, não entrei no programa Verão, né, que o pessoal começa em setembro, outubro, que é no projeto Verão, né, para ficar no shape em dezembro, novembro, dezembro. Isso eu não fiz, mas ao longo de pelo menos um ano eu tive um impacto significativo de saúde, de peso, de tudo. Com certeza, né? Com certeza. Então, tô dando aqui um exemplo desses pequenos hábitos. Porque não é bacana de ver que você escolheu os hábitos que você queria mudar, que você dava conta de mudar. Sim, sim. Então, eu ouvi na sua fala, tirei o chocolate, mas mantive o leite com cereal e banana. Beleza. Se um médico, ou eu não prescrevo, mas enfim, se uma nutri ou um médico falasse, você tem que tirar o leite e o chocolate, já fica difícil. Então, você acomodou e deixou. Por quê? Porque mudar é difícil. Sim. Aí a gente vai falar lá de sair da zona de conforto, que pode ser uma tremenda zona de desconforto. Sim, né? Se a gente não está se cuidando, ou está comendo mal, ou dormindo mal, é um tremendo desconforto. Mas é o desconforto ao qual o seu corpo e a sua mente estão habituados. Aí entra a neurociência, que vem pareada com o coaching. Ainda que seja ruim, é familiar, é conhecido, é rotineiro. É rotina. Né? Então, aí a gente vai falar lá do conceito de neuroplasticidade, de mudar as vias. Não é fácil. E a gente vai estabelecer essas vias novas por repetição. No momento em que você faz pequenos hábitos e mantém, e repete, de repente você pode se abrir para outro, e mais outro, e mais outro. Agora, se você falar para mim, Carol, eu quero fazer atividade física e mexer na alimentação e começar a meditar, tudo isso no próximo mês, eu vou te dizer que não vai funcionar. Sim. Porque você vai precisar de foco em pequenas coisas e poucas, porque também, senão, o nosso cérebro dispersa e aí não faz nenhuma. E a partir daqueles ganhos... O que você ganhou nesse processo que eu vi aí, até na sua expressão? Autoconfiança, eu fiz, eu mudei, eu consegui, eu perdi peso. E isso é bom. Biologicamente isso é bom. Eu confio em mim, eu dei conta da minha mudança, eu sustentei a minha mudança e eu vi um impacto na saúde. Olha quanto eu. Porque é você que muda. E quando a gente lembra disso, não é o médico que muda, não é a nutri que vai mudar a gente, é a gente. Agora, se alguém falasse para você, olha, além disso, você vai parar de comer carne e você vai para academia por 1 hora, por 5 dias por semana, talvez você falasse, não vou conseguir. Sim. E muitas vezes o tiro no pé, e é isso que a gente tenta passar para os profissionais de saúde, é que isso leva a pessoa mais para trás. É assim, não vou conseguir mesmo, tá vendo? Você cria uma resistência, você cria uma barreira, um bloqueio de cara. E você se sente incompetente. Não, já tentei, né? A minha primeira cliente chegou a mim como coach de saúde falando, olha, eu já passei por 5 nutricionistas e não consegui perder peso. Eu tremi nas bases, né? Olha o tamanho da responsabilidade aqui. Então, também se constrói uma frustração. Já tentei, não consegui. Eu não sou mesmo para fazer movimento. Eu não sei me cuidar, enfim. E aí a gente vai trabalhar também essa comunicação, né? Sim. Vai mudando essa fala. E aí muda a fala, muda o hábito em pequenos passos. Eu não consigo. Aí o seu cérebro acredita que você não consegue né, ele está ouvindo isso, não vai mudar. Então, é um processo, que bacana o seu relato de tudo que você já mudou. E eu acho que, ouso dizer, acho que agora eu vou fazer uma pergunta, eu posso? Pode, devolver como pergunta. Eu não sei se eu vou responder, mas pode. O que você diria que você aprendeu nesse processo? E eu ia falar sobre isso. Né? Eu aprendi que o lance é a moderação. Então, quando você começa com moderação, né, tirando os extremos, quer dizer, era uma bomba calórica de manhã, diminuir essa bomba, era muito refrigerante, diminuísse,
muito refrigerante. De repente era muito alimento de conforto, diminuir muito alimento de conforto. E tá tudo certo, quer dizer, eu não deixei de comer um doce, né? De vez em quando eu tomo um refrigerante. Assim, eu resolvi parar porque eu descobri uma outra questão de saúde. Resolvi parar de vez, vamos ver se eu consigo. Mas se eu tiver vontade, eu vou tomar um pouquinho. Tendo essa moderação, fica mais fácil você pensar no que aquilo impacta na sua vida, né? Fica mais fácil você decidir pela saúde, decidir pelo... O que você falou da neurociência, né? O nosso cérebro, ele rejeita tudo que gasta energia. Ele é feito para economizar energia. Então, se você traz uma meta desse tamanho, é óbvio que o teu cérebro vai falar não. Né? A grosso modo, é assim que funciona, né? Vai dizer não, né? Então, quando você pensa em moderação, já é uma forma de você quebrar essa questão de grandes metas, grandes propósitos, grandes, né? E aí eu posso dizer o seguinte, agora que eu perdi 10 quilos, né? Eu tô mais animada para ir para uma academia. Ainda não comecei. E eu acho que eu só não tô mais sedentária porque eu moro numa casa cheia de escada, né? Então, subindo e descendo o dia inteiro já faz um cardio ali, né? Assim, ilusão, né? Quer dizer, é óbvio que é importante que a gente intensifique esse exercício. A essa altura da vida, eu tô com quase 50. Mas eu não tô exatamente sedentária, não tô num lugar ali de ficar sentada o dia inteiro, ficar jogada, né? Não tô. Então, essas pequenas coisinhas já dão, né, um gás ali, né? Já dão... É muito bonito como acontece, Ju, porque o que você está contando é o que eu sei na teoria e o que eu vejo, né, nas pessoas que chegam até mim. Quando você faz pequenas mudanças que você escolheu, que você elencou, que você deu conta, que você sustentou, Sim. Isso gera mensagens para você de autonomia, capacidade, de autoconfiança, de competência. Sim. Exatamente. E o que isso faz? Deixa você animada para a próxima. Olha, agora eu estou pensando em mudar o movimento. E isso é muito natural no processo de coaching. A pessoa chega com uma demanda e aí depois que ela deu conta, porque todo mundo dá, né? Com a dedicação e o amparo necessário, todo mundo consegue mudar de hábito. Aí, às vezes, chega no final do processo, a pessoa fala, puxa, Carol, agora que eu queria mexer no sono e acabaram aí, porque a gente trabalha, né, com um pacote fechado, uma definição de processo também, para não se misturar com terapia, né? Se alguém tem um coach que está aí há 3 anos, sugiro rever né, as suas escolhas. É possível, às vezes, flexibilizar o processo, sim, mas ele tem começo, meio e fim. Sim. Né? E esse fim, a ideia é que a pessoa está autocapacitada para fazer tudo. Para fazer isso de novo em outras áreas, para fazer isso para outras escolhas. Então, e também biologicamente, se a gente começa a comer diferente, o corpo fica mais pronto para se mover. Sim. E se a gente se move mais, ele vai ter um sono de mais qualidade. Isso vai favorecer presença e gestão de estresse das relações. Eu acho tudo muito lindo. Aí é a bióloga falando, tudo funciona, né, nesse organismo maravilhoso. Desde que a gente não sobrecarregue o sistema, não abuse dele, não judie, e não se desconecte, né? Eu volto lá na coisa da presença. Porque por muitos anos eu não tive essa presença, né? Então, não sou aqui iluminada falando do que os réis mortais deviam saber. E presença é muito difícil. E para quem tem TDAH, então, é mais difícil ainda. Né? Não, e até você decidir, né? Eu, por exemplo, eu decidi por um tratamento do TDAH tardio. Eu fui diagnosticada com 26, fui buscar tratamento de verdade agora, né? Com 40 e poucos anos. Então, 40 e muitos anos. Mas, enfim, né? E aí daria uma outra conversa. Acho que a gente pode até fazer uma outra conversa só sobre neurodiversidade. É um tema que me encanta. E eu gosto de falar que somos neurodiversos. Divergente é divergente de uma norma. Quem criou uma norma? Eu acho que hoje se dá nome ao que é uma linda e biológica diversidade, né?
E é isso, aprender como a gente funciona. Sim, é autoconhecimento, para daí se colocar diante do outro, buscar apoio e eventualmente tratamento. Mas eu acho que o principal, comentei aqui, né, do encontro com a moderação, né, entender, mas acho que também o encontro com a vulnerabilidade é muito importante. Você entender que você não é autossuficiente, que você tem questões que você precisa rever, que você precisa, né? Então, você se colocar vulnerável, se aceitar vulnerável, acho que é parte importante do processo também, né? Com certeza. Abre porta para outro assunto que eu adoro, que é a autocompaixão. Que não é assim, não fiz e tudo bem, mas é se perdoar, se perceber como um humano que é vulnerável, frágil, e aprender com os erros. Isso também aparece muito no processo de coaching, né? Acho que em qualquer processo, mas certamente no de saúde. Não é, puxa vida, você falou que ia correr 6 dias e não correu nenhum. Que é o que, infelizmente, médicos personais e tal ainda fazem. O que você aprendeu? O que te impediu naqueles dias que você não foi? E o que permitiu que você fosse no dia que você foi? E como é que você se sentiu no dia que você correu? E como é que você se sentiu com esses 10 quilos a menos? Sim. Então é isso. É a busca, não da perfeição. Não, mas do equilíbrio. Do equilíbrio. Acho que isso aí mesmo, a gente tá de muito entender alinhada, o seu próprio limite, né? De você entender como funciona. Acho que é isso importante, né? Carol, a gente está chegando no fim do papo, então eu queria te perguntar. Que pena, né? Tá tão bom. Pois eu queria te perguntar o seguinte. Para quem está numa situação assim, um impasse, né? A gente falou aqui de pequenas metas, de dividir o percurso, né? De falar de moderação, falamos de aceitar a própria vulnerabilidade. Mas para quem está num processo aí que precisa de transformação, precisa de mudança, o que você recomenda? Além de buscar um coach de saúde, o que você recomenda, assim, como comportamento, como atitude, como o primeiro passo? Desafiadora essa pergunta, mas vamos lá. O primeiro passo, buscar essa reconexão. Às vezes pode ser incluir na sua vida mini pausas de silêncio ou de respiração ou de se escutar, de se perceber. O coaching também trabalha muito com a autopercepção. Então, estou num desafio, preciso perder peso ou virar atleta ou X. Por que eu preciso? Para mim. Como é que eu tô nesse momento? Tô disposta? Isso vem de mim ou vem de fora? O que eu consigo mudar hoje? Então, assim, mini pausas e mini reflexões. Porque o profissional de saúde, incluindo o coach, não vai fazer mágica. Não. Para que a pessoa mude, ela precisa querer mudar, ela precisa se sentir competente para mudar e ela precisa estar motivada intrinsecamente para mudar. Então, essa busca estou diante de um desafio, por onde eu começo? Começa por onde você consegue. Se o meu desafio é perder peso, mas eu não consigo perder peso porque eu tenho uma tremenda ansiedade que me leva a comer errado, é aqui que eu vou começar. Estou me percebendo ansiosa? Será que se eu respirar 1 minuto eu vou fazer a mesma escolha ou não? Será que depois de fazer uma escolha eu vou pensar, estou me sentindo bem com essa escolha ou eu podia ter evitado? Tudo certo, leva o aprendizado para a próxima. Então, acho que a resposta longa vai se amarrar em começar a se perceber. Sim. Se perceber sintomas ou ausência de sintomas, se perceber percepção mesmo de significado, de cognição, de emoção e de físico, né? Puxa vida, tomei uma Coca-Cola e fiquei acelerada, fiquei inchada. Então tá, essa percepção já vai te levar a pensar ou fazer diferente da próxima vez. Então, acho que é a busca por conexão. Certo. Consigo mesmo, que é facinha. Sim. Às vezes a gente fecha o olho e respira por 1 minuto, tanta coisa é percebida que estava passando no automático.
Quando eu também sou facilitadora de meditação, então às vezes a gente faz exercícios e as pessoas falam, nossa, nunca fiz isso na vida, não tenho tempo, não gosto, não quero meditar. Mas só de fechar os olhos e perceber, olha, estava doendo aqui, eu nem sabia. Tá acelerado. Puxa vida, alguma coisa que eu comi não me fez bem. Sem essa percepção, ela é o primeiro passo. Ela é o primeiro passo para qualquer mudança. Fica o convite, né? Legal, muito bacana. Carol, onde a gente te acha? Suas redes sociais, para palestras, enfim, contato para palestras, para consultorias, para atendimento one-to-one? Gosto de tudo, para aula, é isso. Legal. Bom, tem o meu site, carolinatuma.com. Legal. Lá tem bastante do que eu faço, conta um pouco dessas teorias, conta mais da minha história, do tipo de serviço oferecido. Tem o Insta, que é @carolinatumphd. Afinal, ralei tanto, tem que aparecer ali. Vamos colocar o título em algum lugar. Né? Então tá lá. No LinkedIn é m.carolinatuma, porque tem um Maria que existe ali ao ladinho. Tá. Acho que essas 3 são as principais. Tem Facebook, m.carolinatuma. Tem Facebook, carolinatumphd. Legal. E é isso. Legal, Carol. Super obrigada pela sua presença. Adorei ter você aqui nesse papo de saúde. Adorei e de estar aqui. Muita entrega. Muita entrega, muita presença. Legal, muita presença. E muito obrigada você também, que ficou aqui com a gente, na sua presença aqui no canal, assistindo até o final do programa. Obrigada. Obrigada, querida.